Olá pessoal, eu sou a professora Laiana e nessa aula nós vamos discutir o edital e o sistema de correções usados nos últimos anos para a prova de compreensão e produção textual da Universidade Federal do Paraná. Vamos discutir então, deixa eu ficar pequenininha aqui para a gente começar a falar sobre este negócio. Muito bem, tá? A prova de produção textual, ela é uma prova comum a todos os cursos, independentemente de qual curso você esteja tentando. De letras a medicina, todo mundo tem que fazer a prova de compreensão e produção textual e ela é uma prova igual a todos os cursos, comum e igual a todos os cursos. Alguns vão ter as questões específicas, mas todos eles vão ter produção de texto, tá? E o CFO também tem, né, que usa o mesmo sistema, também tem a fase de compreensão e produção textual. O que tem no edital sobre a compreensão e produção de textos? Está escrito assim: tem por objetivo avaliar a capacidade da candidata e do candidato de produzir textos de diferentes gêneros textuais, atendendo aos seguintes aspectos. Muito bem. O que é gênero textual? Eu vou deixar para que vocês assistam lá a aula de interpretação, porque a gente vai falar um pouquinho sobre esses gêneros, mas é você entender, né, que existe dentro do padrão de escrita, né, da língua portuguesa, a gente tem alguns gêneros, como, por exemplo, a escritura de narrativas, de prosas e assim por diante. E dentro dessas escrituras, a gente tem o domínio, né, de determinadas situações que nós, né, do cotidiano, principalmente, é o que a Federal pede, né, para que você produza ou reproduza determinados gêneros textuais. Muito bem? E você deve atender a esses seguintes aspectos. Fidelidade ao que propõe a questão, o que requer também domínio de leitura dos textos que servem de base. Ou seja, tá? Você precisa ter fidelidade ao que está dentro do comando textual e o que se propõe o texto base. Sempre haverá um texto base? Sim, porque isso está escrito dentro do edital. Então, todo texto, ele vem, né, de um texto de partida, que é esse texto base que a universidade vai usar, e a gente vai discutir isso mais para frente. Organização global e coerência do teu texto. Veja, é bastante importante que você tenha um projeto de texto, que você tenha em mente como que você vai organizar esse texto e que esse texto esteja minimamente coerente, que eu consiga ler, que a interlocução ali, né, no caso, o corretor da tua prova, ele consiga entender qual é a mensagem que você está passando na completude, 100% de mensagem passada, 100% de mensagem entendida. Uso adequado de recursos coesivos. É a coesão que vai fazer a malha textual para que o teu texto seja minimamente coerente. É por isso que os recursos coesivos, eles são muito importantes, são eles que conectam as partes do teu texto e tornam o teu texto um só. E aqui vem as questões relacionadas à gramática. Ele fala assim: domínio da língua culta contemporânea, normas de concordância, regência, colocação, além do uso de vocabulário adequado. Domínio de estruturas sintáticas próprias da escrita, bem como sinais de pontuação, tendo em vista um máximo de clareza e precisão. E, por último, legibilidade do texto e respeito às normas ortográficas em vigor. Para quem achava que gramática não é importante, tem muitos professores aí nesse universo que dão aula para esse nicho de pessoas, né, para esse nicho tentante, né, de vestibular, acaba falando, não tem gramática na Federal. Não tem? Meu Deus do céu, são só 3 dos 6 itens cobrados que se referem exclusivamente a regras gramaticais. Diz que não cai. Cai. Tá escrito, né? Muito bem. Presta atenção aqui, ó. Isso aqui é super importante. Mas professora, meu professor, esquece teu professor, eu tô lendo a droga do edital para você não ficar na dúvida com relação ao que cai e ao que não cai. O professor falou, o professor Y falou, o professor Z falou. Esquece o professor Y, esquece o professor Z. Se pauta no edital para você se dar bem, tá? Muito bem. E agora vem as dúvidas, né? Eu dou aula nesse campo há mais de 10 anos. E uma das dúvidas que sempre vem na cabeça do candidato, porque ele tentou vestibular não sei aonde, ele tentou vestibular em vários lugares, e em alguns lugares ele descobriu que se ele tivesse um esqueleto, né, um projeto de texto pré-pronto, pré-fabricado, né, e que ele só colocasse ali o tema desse texto, as coisas iriam acontecer e ele ia tirar uma nota ótima nesse texto, tá?
O que eu venho dizer para você é, a gente acabou de ler o edital. O edital fala que existe um texto que serve de base. Só daí você já tiraria a resposta para essa primeira dúvida que sempre surge. Modelos pré-prontos funcionam com essa banca? Não. Mas professora, a minha prima lá que passou em engenharia em 1985, que fez federal, ela disse que funcionou. Funcionou para ela, os tempos são outros, tá? As coisas mudaram, o edital mudou, a forma de cobrança nos últimos 3 anos já teve bastante alteração. O professor que dá aula há 20, 30 anos sobre isso e não se atualizou, ele está estudando errado. Então, assim, esses modelos não funcionam? Não funcionam, não tem como funcionar, meu bicho, tá? Primeiro, porque você precisa da leitura do texto base, a gente não tem o texto base para ler antes, né? Você não recebe lá, na hora em que você faz a tua inscrição, o texto base da segunda fase para saber se esse negócio é o mais cobrado ou menos cobrado. Então começa por aí, guarda na tua cabeça. Aquela introdução com 2 argumentos, que não sei o que, isso não funciona para banca. Esquece isso. Deve funcionar para Enem e outros concursos vestibulares, que não é o nosso foco, tá? Muito bem. Decorar a citação, né, de efeito melhora a minha argumentação. Tem um monte de gente que decora Aristóteles, né? Aristóteles serve para tudo, né? Coloca lá. Aí tem gente que tá lendo sociologia e filosofia, né? Vai lá, decora algumas citações de Heráclito, né? Que são os que caem ali, etc, né? Pega lá os sociólogos mais importantes, né? Bota Bauman, bota um monte de gente no meio aí. E aí dá aquele boom, né? Tipo, chega uma citação enorme, bonita, bem feita, assim, decorou as vírgulas, os pontos. Funciona? Eu vou dizer para você assim, não. Na maior parte das vezes, vocês acabam decorando e gastando linha decorando coisas que vai ter uma argumentação muito fraca ou às vezes nula, porque elas não servem para aquilo que você está fazendo, né? Na maior parte das vezes, é muito mais fácil você escrever as coisas com suas próprias palavras, a argumentação que vem aqui, ó, da tua cachola, do que você colocar um treco que não tem pé nem cabeça. O homem é o lobo do homem. Nossa, serve para qualquer coisa. E aí você coloca lá, o cara lê e o cara meio que manja que esse treco é meio forçado ali, a amizade é forçada e você, né, não vai acabar atingindo ou tipo não vai servir para nada, que você vai gastar linha ali escrevendo porcaria, tá? Muito bem. Devo priorizar a ortografia e a acentuação? Eu vou dizer para você, sim e não, né? Você deve ter, obviamente, né, uma boa escrita ortográfica com boa análise global, com boa coerência, com bom recurso, uso de recursos coesivos, etc, etc, etc. Mas isso vem com a prática, com a leitura, com a feitura de exercícios, entre outras coisas. Ela deve ser uma prioridade na hora de escrever a redação? Não, ela deve se juntar às outras coisas, né? E ela é um critério de correção, a gente descobriu, né? Ou não, descobriu na leitura do edital agora há pouco, que ela é um critério de correção, mas ela não é a prioridade, ela faz parte de um grupo de correções, de um sistema de correção. Eu vou dizer para você também porque é uma coisa de mito, assim, de professores mais antigos que falava que a banca deixa passar a acentuação, etc, etc, etc. Não, a banca não deixa passar e nos últimos anos cada vez menos. Ela cobra e ela desconta erros mínimos, que era uma coisa que não acontecia nos anos anteriores. Tá? Cada vez mais fina a banca nesse sentido. Tá? Muito bem. Como que funciona, então, essa correção? Então, como é que o candidato faz essa correção e como é que ela funciona, assim, para ser bem sincero? Antigamente, essas provas, elas tinham uma nota. Se você pesquisar lá, você vai achar. Elas giravam entre 0 e 6 pontos. E depois a banca fazia uma espécie de multiplicador, né? Ele multiplicava geralmente por 2. Né? Então, cada redação valia até 12 pontos, eram 5 redações, elas formalizavam ali 60 pontos no total, né? Muito bem, ela formalizava ali os 60 pontos que o candidato necessitava. Depois, quando ela passou a cobrar apenas 3 textos, cada texto tem o valor de 20 pontos totais. A gente já discute sobre, né, o que vale esses 20, né? O que valem esses 20 pontos aí. Basicamente, o sistema de correção ele é bem rígido, ele tem
ele já trabalhou com, né, quando ele começou a cobrar o espelho de correção, é que ele mudou o seu sistema de pontuação. E no espelho de correção você percebe, né, que há uma subtração muito grande de erros, né, de concordância e domínio de gênero e assim por diante. Muito bem. Vamos brincar aqui sobre quais são as características desse texto, tá? Quais são as características dos textos cobrados por essa banca? A principal é que eles são textos muito curtos, de no máximo 15 linhas, tá? Você não vai escrever lá textos enormes, como acontece com o Enem, que você tem 30 linhas, ou outras bancas que trabalham com escrituras maiores, né? Ela é uma compreensão de texto, você tem que compreender o texto básico, que ela já entende como parte da prova, e a produção textual. Então, são duas coisas, e esses textos nunca são grandes, assim, né? A escritura nunca é grande, sempre 15 linhas ali, às vezes menos, às vezes você tem que escrever um parágrafo, tipo, entre 6 e 8 linhas, tá? Isso é uma variação, mas que nunca passa disso, tá? Depois, a maior parte dos textos, principalmente os argumentativos e os de resumo, eles trazem à tona reflexões filosóficas, reflexões sociais, reflexões políticas. Então ele vai trazer um texto do Bauman, ele vai trazer um texto que ele retirou lá do jornal Estado de São Paulo, e aí você vai ter uma reflexão sobre determinado autor, sobre determinado assunto, entre outras coisas. Mas ele sempre traz à tona as reflexões atuais. Não à toa é importante que esta aula de hoje ela acompanhe, por exemplo, a aula de geografia, a aula de história e a tua leitura de jornais ali. Você não precisa pegar todos os jornais principais, mas você precisa ter uma base sobre o que está acontecendo nesse universo que está, né, ao seu redor. Ela não tem tema. E é isso que os candidatos não conseguem entender quando começam a fazer esse tipo de prova. Ela não vai falar assim, disserte sobre a escravidão no século XXI. Ela não vai fazer isso. Ela não vai te dar um título, um tema, um assunto batido ali, escrito. Ela não vai fazer isso, tá? Ela vai te dar um texto base que te traz uma reflexão e em cima dessa reflexão ela propõe algo dentro do comando textual, tá? E é isso que você precisa entender. O mais importante, seja qual for essa questão dessa banca, é ser obediente, né, e seguir aquilo que o comando textual está falando. Como assim, professora? Eu não entendi. O comando textual vai pedir para você confrontar, para você argumentar, para você resumir, para você... E ele vai te pedir um monte de coisas. Todas essas coisas devem constar dentro do teu texto, se possível, na ordem da solicitação do comando. Então, se ele fala assim, contextualize, argumente, feche, você vai fazer exatamente na ordem que ele está pedindo. O corretor vai ler e o sistema de correção vem nessa ordem. Então, você não vai ser um louco de fazer diferente disso, né? Muito bem. A gente vai discutir um pouquinho mais para frente nas próximas aulas como que a questão discursiva dessa banca funciona. A gente vai entender um pouquinho sobre o parâmetro textual. A gente vai entender como que a gente faz o rascunho, que tem que ser a imagem e semelhança da versão final, com muita destreza. A gente vai entender o que precisa ser feito para alcançar a nota máxima, que é esse o nosso objetivo com essa aula. E eu vou trazer para vocês muitos exemplos reais extremamente adequados para que você possa escrever com mais confiança, tá? E outras dicas bastante importantes a gente vai discutir um pouquinho lá na próxima aula. Agora, para finalizar com chave de ouro essa aula, eu vou trazer uma coisa que geralmente os profissionais dessa área acabam se esquecendo, que é a estatística de cobrança. Tá? Se a gente está falando que essa prova trabalha em cima de gêneros textuais, então nos convém dizer que nos últimos anos ela cobra coisas iguais, né? Cobra gêneros iguais. E aqui nós temos uma estatística de recorrência desses gêneros. Primeiro a gente divide aqui, provavelmente eu vou dividir em 10 campos maiores, né? E aí a gente vai fazendo esses textos, mas vamos começar a pensar, por exemplo, deixa eu sair desta tela, vamos começar a pensar sobre aqueles que são os mais cobrados, tá? O primeiro deles e principal é o resumo, tá? Que caiu em absolutamente todos os anos de vestibular, tá? Incluindo o ano passado, tá? Que é a prova de 2020. Muito bem.
Logo depois dele vem a dissertação, né? A escrita argumentativa, que caiu em todos os anos, em anos repetidos. Muito bem, que é o que aconteceu em 2017, em 2013. E aí você vai ter também, incluindo o ano passado. Depois você tem algumas recorrências que são maiores, como, por exemplo, a continuação de texto, que o último ano de cobrança foi o ano passado. O discurso direto para o indireto, que foi a última cobrança no ano de 2016. E o gráfico e infográfico e mapas, né, a leitura desse tipo de texto, que a última cobrança foi 2018. Depois vamos para cobranças menos usuais. As tirinhas, que a última cobrança foi em 2017. A charge em 2016. Depois, notícia de jornal que só caiu uma vez e a leitura de placas e imagens que caiu apenas uma vez. E depois a carta, que eu acredito que nunca mais caia, mas vai que, né? O último ano de cobrança foi 2012. E essa leitura diz o Logan, que é um treco muito louco, que a última cobrança foi em 2012. E por último aqui, mas não menos importante, a cobrança de fábula e a leitura de poema, que foram cobrados em 2010 e 2009, respectivamente. Veja, a cobrança dessas coisas, e isso é importante você fazer lá a tua tabelinha do mais importante para o menos importante, para que você não se perca na hora de estudar e não bote mais ênfase numa coisa e menos na outra, sabendo que as duas têm cobranças importantes, como, por exemplo, resumo e dissertação, que é um treco que você tem que ser proficiente na escrita. Então é isso, meu povo. Eu espero que vocês tenham gostado, tenham compreendido e a gente continua a falar sobre essa coisa toda lá na próxima aula, que nós falaremos sobre letra e padrão de escrita. Certo, pessoas? Beijos. Tchau.